Quando a pressão está 17/8, 12/9. Quando a sua pressão está 14/10, será que é hipertensão? Será que está elevada? Quanto será o parâmetro correto? É isso que nós vamos ver a partir de agora, num breve bate-papo, do qual você poderá tirar suas dúvidas. Se você já é hipertenso ou você tem curiosidade, você quer saber quais os sintomas, o que significa, tratamento, tudo, a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Vamos lá então. Hipertensão arterial sistêmica, a doença chamada RAS. É interessante que o conceito está assim: a RAS, hipertensão arterial sistêmica, é uma doença crônica não transmissível multifatorial, caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. E aí a gente vai estar comparando a valores iguais ou maiores que 14/9. Tá bom? Então, como saber se eu sou hipertenso? Nós vamos entender agora. É interessante que a mínima também, ela é considerada normal até 10/7, tá? Abaixo disso já tá causando mal-estar, mas hoje a preocupação aí a gente vai estar falando de hipertensão arterial sistêmica, a nossa pressão alta. Quem aí já teve sintomas? Vamos ver aqui os sintomas indicados de emergência. Os sintomas costumam aparecer somente quando a pressão está muito elevada, quando está bastante. Lembrando também que a hipertensão, quando você já tem um diagnóstico, já é constatado que você tem pressão alta, ela é uma doença considerada silenciosa, porque muitas vezes ela é assintomática. Você não está sentindo nada, numa UTI a pessoa está com a pressão 20, 21/11 e não está sentindo exatamente nada. Isso que é perigoso. Mas aí nós vamos falar sobre a medida preventiva. Sintomas: dores no peito. Vamos pensar se é na caixa torácica e prestar atenção, porque coração não dói. Ele não dói, ele é músculo. Nós vamos ver por outros sintomas o que causa a pressão alta. Dor no peito, dor de cabeça, começa assim ficar incômodo, você começa a sentir latejar, é uma dor de cabeça muito diferente de uma outra patologia. Tontura, né? Talvez você sente aquela tontura e não sabe de onde vem. Pode ser a pressão alta, tem que conferir. Zumbido no ouvido, aquele mal-estar, fraqueza, visão meio embaçada. É diferente de quem tem problema de diabetes. A pressão alta, ela dá uma visão embaçada diferente da pessoa que tem diabetes, tá? Vamos lá, então, sintomas: dor no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada. Você, coloca nos comentários aí, você tem pressão alta? Você já foi diagnosticado, já tá certinho aí? Porque ela é uma doença de base. A hipertensão arterial sistêmica, RAS, ela é uma doença de base. Porque pode ser que você tenha outras doenças também. Mas aí a gente vai estar na medida preventiva, vai entender o tratamento, vai conhecer, vai saber se você tem a pressão alta ou não, tá bom? Esses parâmetros aí que eu iniciei, é muito importante a gente entender. Já já eu vou te responder. 17/8 é normal, 12/9 é normal, 13/8, 16/10 é considerado normal, tá? Então eu vou estar
Fica aí, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou estar tirando todas as tuas dúvidas. Escreve aí nos comentários a tua dúvida, se não der tempo aqui da gente conversar, aí a gente fala depois, eu te prometo que eu te mando respostas. O que eu mais gosto é responder o pessoal aí, tirar as dúvidas, tá bom? Doença crônica não transmissível multifatorial, caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. Pressão arterial elevada. E aí a gente vai ver aqui, de acordo com o Ministério da Saúde, 300 mil brasileiros morrem por hipertensão anualmente. Dá uma sensação ruim de ver isso, né? Por quê? Morre porque não se cuida. Nós estamos aqui como medida preventiva, orientando, explicando. 32% da população brasileira tem hipertensão. Cerca de 36 milhões de indivíduos. Por quê? Nós estamos vivendo numa era de fast food, de muito churrasquinho, né? De muita facilidade de lanches, e a gente vai ver alguma coisa aí que está propenso. Fatores de risco: idade maior que 50 anos, começa a mostrar, apesar de que existe a hereditariedade, tá? Presta atenção. Sedentarismo, tabagismo, sobrepeso, obesidade, fatores genéticos, que é o que eu acabei de falar, e socioeconômicos. Ingesta excessiva de sal e álcool. Você sabe quando você está no restaurante e vem aquele sachêzinho assim de sal? Cuidado, não usa ele. Saladinha, uma dica. Eu só não vim ditar regras, vim dar sugestões. Na salada, tempere com azeite e limão. O limão é salgadinho. A hipertensão, ela é considerada uma doença silenciosa, o acompanhamento da pressão arterial é imprescindível. A gente já vai falar já sobre o tratamento. Lembrando então, hipertensão é quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias é muito forte, ficando acima dos limites normais. Os níveis considerados ótimos aí são 12/7, 12/8, tá? Então, o padrão 13/8 tá bom, 12/8 tá bom, a OMS está considerando normal. Claro que todos nós desejamos 12/8, quem que não quer, né? E aí a gente vai entender aí. 12/8 é o nível adequado da pressão arterial em um adulto. Quando a gente chega no parâmetro que requer acompanhamento médico e tratamento, é quando os níveis estão frequentemente em uma pessoa 14/9. E aí, se faz necessário, você coloca lá no Google, HAS, que é hipertensão arterial sistêmica. Se você coloca no Google, a primeira coisa que fala é exatamente esse conceito. Quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias é muito forte, ficando acima dos limites normais. E aí, sabe o que o Google orienta? Emagrecimento. Tem que estar praticando atividade física. O cardio. Gente, todas as minhas lives eu falo das atividades físicas e o exercício de cardio, quer dizer, a esteira ou a bicicleta, é fundamental porque também previne de não acontecer o Alzheimer. O que tem a ver, qual é a relação de uma com a outra? Simplesmente, quando nós estamos praticando atividade física, nós estamos colocando o oxigênio no nosso sistema nervoso central, evitando as doenças mentais. A atividade está levando os hormônios bons para o nosso sistema nervoso central. Outra coisa, vamos observar o nosso colesterol.
Normalmente, quem tem pressão alta também tem colesterol alto. Vamos fazer exame de sangue para verificar o colesterol. Por quê? Quando o colesterol está alto, veja bem que legal. Quando está elevado o colesterol, se forma placas de ateroma nas artérias do coração. É igual um cano de pia que está entupido, não está cheio de gordura? Da mesma forma, essas placas de gordura do colesterol gruda nas placas das artérias, bem dentro das artérias, das coronárias, que são as principais. E aí o que acontece? Quando você sente uma emoção, tanto ruim quanto boa, essa artéria, ela tem um calibre grosso, ela vai afinar. Mesmo que a notícia seja boa, porque é emocional. Quando o calibre da artéria afina, ele dificulta a passagem do sangue, por causa das placas da gordura, e aí você começa a sentir a pressão e altera a pressão. E aí tem que tomar cuidado. A prevenção, a medida preventiva, como que é? Uma alimentação saudável é o principal método de prevenção. Deve consistir muitos vegetais, frutas, fibras, legumes, grãos inteiros não processados, laticínios com baixo teor de gordura e alto consumo de carne branca. 17/8 não é hipertensão. 17/8 você está num nível de estresse, está ligado no 220, por isso não se preocupe. Não é hipertensão. Se você chegar no hospital 17/8, eu vou te aplicar uma injeção de calmante e você vai se acalmar e amanhã vai estar tudo bem. O perigo dessa doença de base é o dia a dia. Quanto está no dia a dia? 14 significa que a comida está salgada. 14/8, 14/9, a comida está salgada. Cuidado. Devem ser evitados excesso de sal, gorduras saturadas, colesterol, comida embutida, excesso de carne vermelha, alimentos ultraprocessados. Tá bom? Essa é a nossa sugestão. Tudo é uma sugestão aqui. Os fatores de risco, continuando aí, é não praticar atividade física, ingerir muito sal, consumir álcool de forma exagerada, o tabagismo que foi falado, histórico de hipertensão familiar, não ter alimentação saudável. Olha, se você olhar alguns vídeos anteriores que eu tenho falado, Deus, ele criou o homem para ser frugívoro. O correto é comer fruta, verdura e legume, principalmente na janta, porque você vai dormir, vai descansar e o teu metabolismo se torna muito mais lento, tá? Então, a sugestão é: cuide-se. No jantar, come bastante salada, faz uma bacia de salada para você se sentir bem aí. A paz do Senhor Jesus, que alegria vocês aí, que coisa boa. Me fala aí se você é hipertenso, se você já tem um diagnóstico. Nós vamos falar sobre o diagnóstico agora. Hipertensão arterial sistêmica significa a pressão que o sangue faz na parede das artérias é muito forte, ficando acima dos níveis normais. Os níveis considerados ótimos são 12/8. Se você está todos os dias aferindo sua pressão e ela está entre 12, 13, 14/9, você é hipertenso. A mínima, sendo 9, significa hipertensão, tá bom? E aí tem que cuidar. Se você chega no hospital
15/9, a gente vai entender que você está estressado e também necessitado de tratamento. Tem que diminuir o 9, tá? Coloca as dúvidas aí, será que ficou claro? Se tiver 17/8, você não é hipertenso. Você está num pico de nervoso. Recebeu notícia ou está passando alguma dificuldade, aí toma uma injeção de calmante e fica bem. Mas se todo dia persistir, 14/9, 10/9, 13/9, significa que você é hipertenso, tá? Diagnóstico. É fundamental o diagnóstico precoce, obtido por meio de aferição dos níveis de pressão. Então, você vai até o cardiologista ele mesmo vai pedir para você. Vamos fazer um mapa, que é aquele aparelho que fica no braço, né? A cada 15 minutos ele verifica a sua pressão, para a gente ver quanto que ficou durante 24 horas. Tem que ficar com ele, esse aparelho. Nesse dia você não toma banho, você já vai tomar do banho cedo. Coloca o aparelho e fica 24 horas, vai dormir, vai fazer suas atividades normais com o mapa. Hoje em dia a gente coloca o mapa e o Holter também. O Holter você amarra na cintura, aquele aparelhinho, e ele vai estar verificando a tua frequência cardíaca, se há alguma alteração. É fundamental para o cardiologista analisar o mapa, o Holter, o eletrocardiograma, que é aquele exame que coloca os detalhezinhos aqui, tá? E vai lendo as ondas elétricas. Um ecocardiograma, se for necessário, é como se fosse um ultrassom aqui no peito, que fica no coração. É muito importante. Isso, olha que bom. Sim, sou hipertenso. Hoje minha pressão estava alta. Isso significa que não pode esquecer o remédio. Eu já acompanhei pessoas que eu conheço, chegou AVCzado no hospital, por quê? Toda pessoa que é hipertenso tem que tomar a medicação correta todos os dias, conforme prescrição médica. Não pode esquecer. Se você chegar no hospital, eu vou te encontrar AVCzado, já deu um AVC, já foi. Peça a Deus misericórdia. Mas a medicina sabe que se você vem com AVC, é porque não tomou a medicação. Olha como é sério o tratamento. O tratamento, ele é muito delicado. E é sério, você tem que levar a sério. Eu entendo que tem dias que a gente não quer tomar remédio. Mas não é assim o nosso querer. É para o nosso bem. A minha sogra, ela descobriu que estava com diabetes e ela ficava muito triste. Mas depois que ela descobriu, logo no início, ela foi tratando, ela viveu mais 20 anos e viveu com qualidade, porque se cuidava. Hoje eu vejo o reflexo dela e me animo não de estar tomando o remédio. Não é aceitar a enfermidade, é entender que existe um tratamento e tem que respeitar, tá? Então, eu tô falando aqui tudo isso para você viver bem, viver em abundância. Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância significa obediência. Você tem que respeitar o seu corpo, respeitar os seus sentimentos, respeitar quando você está cansado, quando está estressado. Tem um momento de trabalhar, mas tem um momento de descansar também, tá bom? Então, tem esses exames, o mapa, o Holter, o eletrocardiograma, o ecocardiograma e o exame de esteira para fazer. Junta tudo e leva para o cardiologista. Além da aferição em consultório, a pressão alta pode ser diagnosticada e acompanhada por meio de monitorização residencial. Quem tem aí o aparelho, me dá um up. Com o uso de equipamentos domésticos. A gente que tem, já vem de pai e mãe. Se você tem pai e mãe com pressão alta, procure se cuidar. Meu pai era cardiopata,
Então, a gente tem que se cuidar, tá bom? Tem tratamento, tem como estar vivendo uma vida normal, com práticas de atividade física, boa alimentação, você vai viver muitos anos e vai viver feliz. Após diagnosticada a doença, o paciente deve fazer uso da medicação para o controle da moléstia, tá? Então, como é importante a obediência na medicação. Você sabe que existem complicações no cérebro. Acabei de falar da pessoa que chegou AVCzada no hospital. O AVCzado, que é um hipertenso, a gente sabe que negligenciou medicação. Microangiopatia cerebral, demência vascular. Então, é bem agravante. No coração, doença coronária, hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, você vai sofrer, meu amado. Então, vamos se cuidar, fazer os exames periódicos, exames de colesterol, exames simples de sangue, esses todos que eu falei, mencionei aqui. Ainda dá tempo. Não existe doenças que falam, olha, foi de repente. Não. Infarto, ele nunca é de repente. O infarto acontece por vida de negligência, vida clínica de negligência. O infarto dá por colesterol alto e a pressão alta, tudo junto, tá? Então, vamos viver a medida preventiva. Nos olhos, a pressão alta, o que acontece? Retinopatia hipertensiva. Olha que coisa triste, queridos. Essas complicações, você vai parar no hospital e vai sofrer, vai para UTI, fica ali dias. A gente entende que é um processo doloroso, é um tratado de Deus. A gente fala, ai, Deus, Deus, Deus. Não, Deus, ele fala, faz a tua parte e eu te ajudarei. Né? A gente culpa Deus, mas a culpa não é de Deus, não. A culpa é de quem não se cuida. A gente chega numa certa idade que, infelizmente, acontece as doenças, acontece as circunstâncias, acontece as situações. Vamos ter sabedoria para poder lidar com as dificuldades. E outra coisa gravíssima que a hipertensão, a pressão alta causa, é nefropatia hipertensiva, afeta os rins e causa insuficiência renal. Quem aí já viu quem faz hemodiálise sabe como é sofredor quem depende da máquina para poder estar tratando os seus rins, né? Fica com disfunção, o rim não faz mais a sua função natural, então tem que usar a máquina de hemodiálise. Tudo isso por conta da hipertensão. Então, vamos finalizando aqui. A sugestão, diga não aos quilinhos a mais. Quanto mais elevado estiver o seu peso, mais elevada será a pressão sanguínea. Como é importante a gente manter um peso ideal. Adote hábitos alimentares saudáveis, se policia, mexa-se e faça a aferição da sua pressão diariamente. Quando você sentir que não está muito bem, verifica a pressão, tenha um aparelho em casa, não deixa sem pilha, não deixa sem funcionamento, que a gente tem que verificar. E mande o estresse para longe, né? A gente fala assim, mas o cardiologista fala, olha, não passa nervoso. Como não passar nervoso nesse mundo que a gente vive, né? Só que o nervoso a gente vai viver, mas a gente pode se aliviar. Como que vai aliviar? Vai para a academia, vai fazer uma caminhada. Ansiedade e nervosismo são os vilões do coração. Se você faz a caminhada, quando eu pratico a caminhada, eu ando mais ou menos 40 minutos, eu não sei nem onde eu tô tão estressada, tão, né? É legal você ver que a gente é ser humano, todo mundo passa por isso, mas é legal ver que a gente supera.
Aí quando eu volto da minha caminhada, eu falo, olha, agora que eu começo a observar o lugar, os pensamentos voltam a clarear e você consegue até decidir alguma coisa. Que gostoso! Libera hormônios, os hormônios da felicidade e fica bem. Diminua ou, se possível, abandone o sal. Hipertensão significa inimizade com o sal. Deixa o sal para lá. E aí, eu quero te dar a dica de chá para baixar a pressão. Toma seus remédios, todo controladinho. Também não pode baixar muito a pressão. Mas você pode fazer um chazinho verde ou um chá de hortelã. É muito gostoso, sem açúcar, tá? O açúcar também é inflamatório. O chá de chapéu de couro, quem conhece aí, fala pra mim. Chá de chapéu de couro. Quem conhece, faz um up aí. Aqui na minha lista tá escrito que o chá de gengibre, ele abaixa a pressão. Só que de uma forma pessoal, isso aqui é pessoal meu, eu não sugiro que você tome o chá de gengibre. Por quê? Claro que é só uma rodelinha que você vai fazer um chazinho. Porém, ele é termogênico. Você pode ver que tem certos chás, você toma, você fica assim até com o rosto vermelho, né? E o gengibre, ele tem álcool natural. Claro que não é um valor que você vai ficar bêbado, de jeito nenhum. Mas ele é termogênico exatamente por causa dessa substância, de ele ter álcool natural. Aí você sente aquele calor, dá um suor, né? Gostoso. É uma delícia o gengibre. Não tô falando que é ruim. Só que por ele ter álcool natural, ele se torna termogênico, não faz bem para a parte pulmonar, se você tem problema de pulmão, tá? Chá de hibisco, abaixa a pressão. Chá de picão, quem gosta aí? Eu amo. Chá eu gosto de todos. Chá de coentro, abaixa a pressão. Capim-limão também, tá bom? Chá de alho. Ai, eu tomo todo tipo de mato, mas chá de alho eu acho que eu não sou capaz de beber, não. Mas ele abaixa a pressão, tá bom? Se você tiver uma sugestão para me passar aí, para colocar aí nos comentários, fala aí para mim o que você pode fazer para baixar a tua pressão. Fala para mim qual chá que você gosta, qual que você prefere tomar, tá? Um grande abraço, se cuida, quero ver você bem. Deus, ele quer que a gente viva em novidade de vida. Então, viva aí uma vida de equilíbrio, de satisfação do seu eu. Tenha amor pela sua alma, tenha amor pelo seu físico, não por vaidade, mas por saúde. Cuide-se. Um grande abraço, até a semana que vem.